Existe um reino inteiro, bem debaixo dos nossos pés, que a gente quase sempre ignora. Ele é gigantesco, super misterioso e, olha, absolutamente essencial para a nossa vida. Mas na maior parte do tempo, ele passa batido. Hoje, a gente vai desvendar os segredos do reino dos fungos. Quando a gente olha para um cogumelo, o que vem à cabeça, né? Que é uma planta meio esquisita? Ou algum tipo de animal que não se mexe? Pois é, a verdade é muito, mas muito mais fascinante. Só para ter uma noção da escala absurda do que estamos falando, conheçam o Armillaria ostoiae. Ele tem até um apelido, fungo enorme. E não é para menos. Esse organismo se estende por quase 10 quilômetros quadrados debaixo do solo de uma floresta lá no Oregon. E não é uma colônia de vários, é um único ser vivo. E o peso disso tudo estima-se em cerca de 35 mil toneladas. É isso mesmo, um organismo só pesando o mesmo que centenas de baleias azuis. E o mais impressionante é que a maior parte dele está completamente escondida debaixo da terra. Então, voltando para aquela pergunta, planta ou animal? A resposta é nenhum nem outro. Os fungos têm um reino só para eles. Diferente das plantas, eles não usam a luz do sol para criar seu próprio alimento. E o mais bizarro, diferente dos animais, eles não comem a comida. Eles digerem tudo do lado de fora, soltando enzimas no ambiente e depois só absorvem os nutrientes. Imagina só que loucura! Agora vamos um pouco mais a fundo. O que a gente costuma ver, tipo cogumelos e bolores, é só pontinha do iceberg. A verdadeira essência do fungo está bem escondida. Quando olhamos para essa imagem, o que a maioria de nós chamaria de cogumelo é, na verdade, só a parte reprodutiva. Pensa assim, é como a maçã numa macieira. É o fruto, não a árvore inteira. O corpo do fungo mesmo, a árvore, é o micélio. É essa rede incrivelmente complexa e gigantesca de fiozinhos microscópicos chamados hifas. Essa teia subterrânea é que forma a maior parte do organismo. E é aqui, nessa rede invisível, que toda a ação acontece. O micélio se espalha, vai decompondo a matéria orgânica e absorvendo os nutrientes que precisa para crescer. Aquele cogumelo que a gente vê na superfície é só um vislumbre, um oi passageiro de um gigante que vive escondido. E esse reino oculto é de uma diversidade absurda. Não estamos falando só de tipos diferentes de cogumelos, não. Vamos fazer um tour rapidinho por alguns dos principais grupos, só para ter um gostinho. Primeiro, temos os zigomicotas. Esse é um grupo que a maioria de nós já viu de perto, provavelmente na cozinha. Sabe aquele bolor que aparece no pão quando a gente esquece dele? Aquele mesmo. É um zigomiceto clássico em ação. Em seguida, os ascomicota, conhecidos como fungos de saco. Esse grupo tem um impacto enorme no nosso dia a dia. Inclui desde as trufas caríssimas que os chefes amam, até as leveduras que fazem o pão crescer e fermentam a cerveja. Nossa cozinha seria um lugar bem menos interessante sem eles. E finalmente temos os Basidiomycoto. Esse aqui é o grupo que todo mundo imagina quando ouve a palavra fungo. Inclui todos os cogumelos clássicos, desde o champignon do estrogonofe até o nosso amigo gigante, o Armillaria, com quem a gente começou essa nossa exploração. A influência dos fungos no nosso mundo Bem, tem dois lados. Eles podem ser tanto os heróis quanto os vilões da história, dependendo do contexto. Este slide aqui mostra isso perfeitamente. De um lado, o penicillium, a fonte do nosso primeiro antibiótico, que revolucionou a medicina. Do outro, um fungo que causa uma doença terrível na batata, capaz de acabar com safras inteiras. Um salva-vidas, o outro as destrói. Mas talvez o papel mais importante de todos seja este. Eles são os recicladores da natureza. Junto com as bactérias, os fungos decompõem tudo que morre, garantindo que nutrientes vitais voltem para o solo e sustentem toda a vida na Terra. Essa tabela resume bem a situação. Na medicina, eles nos dão antibióticos, mas também causam infecções. Na alimentação, fermentam nossas comidas e bebidas favoritas, mas também estragam tudo. E na ecologia, formam parcerias vitais para a vida, mas também podem ser parasitas devastadores. E por falar em parcerias, essa aqui pode ser a mais importante de todas. É uma simbiose chamada micorriza. Basicamente, a rede de fungos se conecta às raízes das plantas, funcionando como uma extensão, ajudando a planta a absorver mais água e mais nutrientes. Em troca, a planta dá ao fungo os açúcares que ele precisa. A vida vegetal como a gente conhece simplesmente não existiria sem essa parceria.
Então, ao chegar no final, fica bem claro que os fungos não são só umas curiosidades da natureza. Eles são parceiros silenciosos e indispensáveis na história da vida. Resumindo esse impacto gigante, seriam estes os 3 papéis principais. Eles limpam o planeta, reciclando matéria morta, eles sustentam o reino vegetal através dessas parcerias e eles dão pra gente comida e remédios que salvam vidas. Então, pra gente fechar, lembrem-se que os fungos são um reino só deles, que o corpo de verdade é a vasta rede de micélio escondida sob nossos pés. E o mais importante, que esse papel duplo de criar e destruir faz deles uma das forças mais poderosas do nosso planeta. Eles estão aqui há muito mais tempo que a gente, gerenciando os ecossistemas do planeta em silêncio. Ao olhar para esse reino oculto, a verdadeira questão não é o que a gente já sabe, mas sim o que mais esses organismos incríveis ainda têm para nos ensinar.